Agora nós vamos visualizar aqui a tela Natureza Financeira, ok? Aqui no DER nós temos aqui a tabela Natureza Financeira, onde nós temos 4 atributos, tá? O ID do plano da natureza financeira, onde nós temos aqui um relacionamento com a tabela Plano de Natureza Financeira. Temos aqui também a classificação e a descrição, ok? Então aqui navegando no sistema, nós temos aqui a chamada função Natureza Financeira, ok? Então aqui nós temos uma grid. Nessa grid nós temos aqui 4 colunas, representando lá os quatro atributos da tabela Natureza Financeira, certo? Sendo que aqui na coluna Plano Natureza Financeira nós temos um lookup, tá? É onde nós escolhemos lá o plano de natureza financeira que esta natureza financeira está vinculada. Aqui nós temos os botões lá do OpenSwing, nós temos um Insert Button, um Edit Button, um Delete Button, um Reload Button e um Save Button, ok? Vamos aqui inserir uma natureza financeira. Aqui no Lookup eu clico nesse botão, ele vai abrir aqui para mim uma tela com todos os planos de natureza financeira cadastrados no sistema, ok? Eu informo aqui a classificação e também a descrição desta natureza financeira e salvo os dados, ok? Salvando os dados, ele vai automaticamente aqui gravar esses dados no banco de dados. Aqui na tabela Natureza Financeira, veja que ele gravou o registro que nós acabamos de inserir, ok? Uma outra funcionalidade é a edição, a alteração dos dados informados, ok? Aqui nós podemos alterar o plano de natureza financeira, nós só temos um, então nós vamos alterar aqui a classificação, ok? Salvando esses dados, nós podemos verificar aqui na tabela que foi salvo as alterações que nós realizamos, ok? E uma outra funcionalidade também é a exclusão de um registro, de uma natureza financeira. Então, clicando aqui no Delete Button, primeiramente ele confirma a exclusão deste registro, clicamos em Sim e ele vai excluir o registro aqui no banco de dados, ok? Perceba aqui que ele excluiu o registro que nós selecionamos, tá? Vamos então agora visualizar o código-fonte da tela Natureza Financeira, ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.cliente, eu tenho aqui a classe Natureza Financeira Grid, ok? Vamos abrir aqui esta classe. Aqui está, eu tenho aqui uma grid onde está sendo listada todas as minhas naturezas financeiras cadastradas no sistema e aqui os botões, ok? Esses botões eles estão vinculados à minha grid, tá? Esta grid, o VO Class Name dela é com.t2tirp.contas a receber.java.natureza financeira VO, tá? Vamos aqui abrir o código fonte. Aqui no código fonte da classe, lembrando que esta classe ela vai estender aí a internal frame do OpenSwing, tá? Aqui nós temos 2 objetos, que são os objetos que vai controlar o lookup da grid natureza financeira, ok? Onde nós iremos importar lá os planos de natureza financeira vinculados à natureza financeira, tá? Então nós temos aqui um lookup controller e um lookup server data locator. Aqui no construtor desta classe nós temos a configuração do lookup do plano de natureza financeira. Então nós definimos aqui qual que é o lookup value object class name, tá? Então nós temos aqui o com.t2tirp.contas a receber.java.plano natureza financeira VO, tá? Aqui neste método add lookup 2 parent link, nós temos as devidas configurado os devidos relacionamentos do VO plano natureza financeira com o VO natureza financeira, ok? Aqui nós definimos o nome das colunas que irá aparecer na tela da importação do plano de natureza financeira, definimos quais colunas serão visíveis, ok? E aqui nós setamos lá o lookup server data locator. Nessas duas últimas linhas nós definimos aqui qual que é o método lá no servidor que vai ser chamado quando nós clicarmos no botão do lookup. Então ele vai chamar lá o nome da requisição importa plano natureza financeira. Então aqui no pacote com.t2tirp.contas a receber.servidor
nós temos aqui a classe importa plano natureza financeira action, ok? Então nós podemos verificar aqui o request name, que é importa plano natureza financeira, tá? E aqui nós temos o método execute command. Então, ao abrir a janela, ele vai trazer para a gente todos os planos de natureza financeira cadastrados no sistema, ok? Continuando aqui na classe natureza financeira grid, nós temos aqui também a definição do método que vai validar o plano de natureza financeira informado pelo usuário. Então, o nome da requisição lá no servidor é valida plano natureza financeira, tá? Então, novamente aqui no pacote com.t2t-irp.contas a receber.servidor, nós temos aqui a classe valida plano natureza financeira action, tá? Nós temos aqui o request name dela, que valida plano natureza financeira. E temos aqui também o método execute command. Nesse método execute command, nós vamos verificar se o código que o usuário informou lá no lookup, ele é válido. Caso seja válido, ele vai preencher com os dados do plano de natureza financeira. Caso contrário, ele vai emitir uma mensagem de erro para o usuário, ok? Informando que aquele plano de natureza financeira não existe, tá? Voltando aqui no construtor aqui da nossa classe natureza financeira grid, nós temos aqui como parâmetro no construtor dessa classe o natureza financeira grid controller, que é o controller da nossa grid, onde vamos mostrar as naturezas financeiras cadastradas. Esta classe está aqui no pacote com.t2t-irp.contas a receber.cliente. Então nós temos aqui a classe natureza financeira grid controller, ok? Neste controller aqui nós definimos qual que é o request name lá no servidor, no caso aqui natureza financeira action, ok? Então aqui no lado do servidor, no pacote com.t2t-irp.contas a receber, nós temos a classe natureza financeira action. Então aqui nós temos a classe natureza financeira action, temos aqui o request name desta classe, que é natureza financeira action, ok? Continuando aqui no controller, nós temos o método load data. Neste método load data, nós incluímos aqui em order grid params, da grid params, né, qual ação que o servidor irá executar. Nós então estamos incluindo nesse parâmetro que a ação será uma ação de load. E solicitamos lá a requisição para o servidor através do método getData da classe clientUtils aí do OpenSwing. Ok? Então aqui solicitando esta requisição para o servidor, aqui no método execute command, ele vai buscar qual ação que nós estamos querendo executar no momento, ele vai identificar que a ação agora será uma ação de load e irá executar aqui para a gente o método load. Aqui no método load, ele vai buscar lá para a gente todas as naturezas financeiras cadastradas no sistema, ok? E vai retornar lá para o lado do cliente, tá? Continuando aqui no controller, nós temos aqui o método insert records. Este método é chamado quando nós inserimos algum registro lá na nossa tela de natureza financeira. Então aqui nós criamos um order grid params, né, que é um hash map. Nesse hash map nós incluímos aqui primeiramente um parâmetro que é a ação que nós iremos executar, no caso agora será a ação de insert, e enviamos também como parâmetro os objetos que serão incluídos neste comando, ok? E solicitamos lá a requisição para o servidor. Aqui no lado do servidor, ele vai identificar agora que foi uma ação de insert e vai executar aqui o método insert, ok? Ele vai buscar aqui no parâmetro que nós informamos aqui no input par, ele vai buscar quais os objetos que serão inseridos e vai inserir esses objetos lá no banco de dados, tá? Então aqui no controller nós temos aqui um outro método que é o update records, quando nós estamos atualizando um registro. Então aqui nós criamos um hash map também, order grid params, incluímos aqui como parâmetro 3 objetos, tá? Primeiramente a ação que será executada, no caso será uma ação de update, e posteriormente incluímos aqui os objetos antes da alteração e os objetos
alterados e solicitamos lá a requisição para o servidor, ok? Aqui no lado do servidor, na classe natureza financeira action, ele vai identificar que a ação agora é uma ação de update. Identificada essa ação, ele vai buscar aqui os objetos antes da alteração, os objetos já alterados e vai realizar as devidas atualizações lá no banco de dados, ok? Temos aqui também o método delete records. Neste método delete records nós temos aqui também um other grid params, né, que é um hash map. Nesse hash map nós incluímos aqui um parâmetro que é a ação que será executada, no caso será uma ação de delete, tá? E também incluímos o objeto, aliás, os objetos que serão excluídos nesta ação. E solicitamos a requisição lá para o servidor, ok? Então aqui o servidor na classe natureza financeira action identificou que é uma ação de delete. Identificada a ação, ele vai buscar aqui quais são os objetos que serão excluídos do banco de dados. Identificados esses objetos, ele vai excluir lá da tabela natureza financeira, ok? Continuando aqui na classe natureza financeira grid, nós criamos aqui um método chamado getGrid1. Ele vai retornar para a gente um grid control, que é o grid control 1. É a grid que nós estamos listando aqui as naturezas financeiras cadastradas no sistema, ok? Então, desta forma, nós visualizamos aqui a tela natureza financeira.